Hoje, 16 de janeiro de 2026. E hoje é um dia que pode definir o futuro de um dos maiores clubes do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. É o dia do julgamento, literalmente. Exato, o dia do julgamento. Nesse exato momento, a portas fechadas, o presidente Júlio Casares, ele está no centro de uma votação de impeachment. Uma votação que vai ser lá o destino dele. E o material que a gente tem aqui para analisar é quase um roteiro de filme. Um relato dos momentos cruciais que aconteceram um pouco antes dessa votação começar. Descreve o clima, sabe? Os argumentos, os olhares. É como se a gente tivesse uma câmera lá dentro. Isso. E a nossa missão aqui é essa. É tentar decifrar o que está por trás das palavras, mergulhar na estratégia, no drama humano mesmo, nessa disputa de poder que está rolando agora. Basicamente, entender o que está em jogo nesse tabuleiro, poucas horas antes do resultado final. Ok, vamos lá. O protagonista dessa história é, claro, Júlio Casares. O nosso material diz que ele teve exatos 30 minutos para a defesa. A última cartada, como o texto diz. E o que chama atenção, assim de cara, é por onde ele decidiu começar. Pela emoção. Um apelo direto, rasgado. Cara, o que eu acho fascinante é que essa foi a primeira coisa que ele fez. Tipo, antes de qualquer argumento técnico, a primeira cartada foi no coração, né? Totalmente. É uma tática política super clássica. Quando as acusações são muito pesadas, você tenta mutar o campo de batalha. Em vez de discutir os fatos, você discute os sentimentos. E ele foi fundo nisso, né? Muito. O texto diz que ele lembrou da infância dele no Morumbi. O que ele está dizendo ali nas entrelinhas é: eu não sou só um presidente num banco dos réus. Eu sou um de vocês. Mas será que isso cola com todo mundo? Fico pensando num conselheiro mais pragmático, mais focado em gestão. Ele não poderia olhar para isso e pensar: ok, legal essa história, mas e as acusações de corrupção? Isso não é só para fugir do assunto? É um risco, sem dúvida. É uma aposta, ele está apostando que a maioria ali ainda opera na lógica da lealdade pessoal, sabe? Entendi. Ele apela para isso quando diz que muitos ali o conhecem pessoalmente. Ele está ativando a memória afetiva. É um pedido para que eles julguem o homem que eles conhecem há anos, e não o presidente que está sendo acusado. Ele quer que o voto seja baseado na relação pessoal, e não nos papéis do processo. Se a relação for forte, funciona. Se for forte, funciona. Se não for, pode soar como desespero. E ele não para aí, né? Ele dobra a aposta no drama. É o momento em que ele menciona ameaças à família e usa a expressão linchamento virtual. Pois é. E essas são palavras muito, muito fortes para usar naquele ambiente. Muito. E essa expressão linchamento virtual é uma peça-chave na estratégia dele. Ela tem, assim, uma função dupla. A primeira, mais óbvia, é gerar empatia, se colocar como vítima de uma perseguição desumana que extrapolou a política do clube e atingiu a família dele. É para humanizar a figura do presidente. Certo. E a segunda função? A segunda é mais sutil e talvez mais importante. Peraí, mas usar um termo tão forte como linchamento não é uma faca de dois gumes? Com certeza. Pode gerar essa solidariedade que você falou, mas também pode soar como desespero para quem quer ouvir uma defesa mais técnica, como se ele não tivesse argumentos melhores? Totalmente. É uma aposta de altíssimo risco. Mas, ao fazer isso, ele tenta mudar o enquadramento do debate. A pergunta deixa de ser Casares é culpado ou inocente e passa a ser o processo contra o Casares é justo ou é uma caça às bruxas. Ah, boa. Ele desvia o foco das acusações. Exato. Ele coloca o processo em julgamento. Ele está, na prática, dizendo: mesmo que vocês não gostem de mim, não validem esse método, esse linchamento. É uma tentativa de unir até quem não é aliado dele contra um inimigo maior que seria esse processo supostamente injusto. Ok. Entendi a parte do drama, do apelo ao coração, mas em algum momento ele teve que encarar as acusações de frente, certo? Sim, depois do apelo emocional, vem a parte que tenta ser mais racional, quase jurídica. E a gente pode quebrar essa defesa em alguns pontos que o material traz. Vamos lá. O primeiro movimento é dizer que não existem provas concretas contra ele. Isso é um ataque direto na base do processo. Ele não diz só eu sou inocente, ele diz vocês não têm como provar que eu sou culpado. Transferindo o ônus da prova de volta para a acusação.
um clássico. E depois? O segundo ponto se conecta com o primeiro. Ele diz que ainda não foi indiciado pela justiça comum. Olha que jogada inteligente. Ele está traçando uma linha, então, separando o processo do clube do processo legal. Exatamente essa. A jogada é criar esse contraste, tipo, olhem o rigor da justiça de verdade, que ainda nem me indiciou, e olhem esse processo aqui que é só político. A mensagem subliminar é: se nem o Ministério Público, com todos os recursos, viu elementos para me tornar réu, porque vocês, conselheiros, deveriam me condenar. É isso, é uma forma de diminuir a legitimidade do impeachment, de tratá-lo como algo menor, passional, sabe? Em comparação com a seriedade de um processo judicial. E aí ele amarra tudo isso com o argumento final, que me parece a espinha dorsal da defesa dele. Sim, o grão finale da argumentação técnica. Ele afirma ser vítima de um vazamento seletivo motivado por questões políticas. Aqui ele para de se defender e parte para o contra-ataque. Totalmente. Ele não está mais só negando as acusações, ele está criando uma contranarrativa. A história que ele quer contar é: isso tudo não é sobre corrupção, é sobre poder. Existe uma conspiração para me tirar daqui. E o que vocês receberam são pedaços de informação escolhidos a dedo para me incriminar. Perfeito. Ele está basicamente chamando o impeachment de golpe. Com todas as letras. E ao dizer vazamento seletivo, ele planta a dúvida. O que mais existe que não foi vazado? Talvez a parte que me inocente. Ao dizer que a motivação é política, ele tenta sujar a imagem dos acusadores. Ele deixa de ser o réu para se tornar o alvo de uma cabala. Isso se conecta com a imagem de vítima que ele construiu lá no início. Bingo! O linchamento virtual. A defesa emocional e a técnica se encontram aqui. É uma estratégia bem amarrada. Certo, então essa foi a defesa do Casares. Mas ele não estava falando sozinho no salão. A oposição teve o mesmo tempo para falar, né? E esse é um ponto crucial. Não foi um monólogo. O rito foi respeitado. Caio Forjás, Flávio Marques e Marcelinho Portugal Gouveia. Cada um falou por 10 minutos. Somando os mesmos 30 minutos do Casares. Isso, por si só, já enfraquece um pouco a tese dele de linchamento. Houve o contraditório. Mas a gente não sabe o que eles disseram. O nosso material não detalha o conteúdo. Não detalha, mas só a presença deles já reforça que existe uma disputa real de narrativas, e a gente pode especular com certa base. O Caio Forjás, por exemplo, é de uma ala mais tradicionalista do clube. Então a presença dele sinaliza que não é só um grupinho de dissidentes. Exato. Sinaliza que a oposição tem raízes mais profundas, que talvez se preocupe mais com a imagem, com a liturgia do cargo. Então, qual teria sido o argumento deles? Provavelmente não um ataque pessoal, mas algo mais institucional. Muito provavelmente. O discurso deles deve ter sido focado em governança, na mancha institucional que as acusações representam, independentemente da comprovação jurídica final. O argumento deve ter sido na linha de: o São Paulo Futebol Clube é maior que Júlio Casares. A instituição não pode ficar sangrando, refém dessa situação. Esperando um processo na justiça que pode levar anos. Exatamente. A questão não é só se é crime, é se é apropriado, se é ético. É uma questão de proteger o clube. Eles provavelmente tentaram elevar o debate. Faz sentido. E depois de tudo isso, dos discursos, da defesa, da acusação, o nosso texto descreve uma cena final que é muito poderosa. Casares sai do salão, vai para o seu gabinete, e o texto diz que ele estava cercado por seguranças e seus advogados, os únicos que posaram ao lado dele. Cara, essa frase é de arrepiar. Nossa, essa imagem talvez seja o resumo de tudo. É uma comunicação não verbal brutal. Brutal. Pensa na cena. Um presidente que acabou de dizer que conhece todo mundo ali, que é um deles, que dividiu a arquibancada com essa gente. E no momento mais crítico da vida política dele, as únicas pessoas ao seu lado são as que ele paga para estarem ali. Cadê os diretores, os vice-presidentes, os aliados políticos, onde eles estavam? Exato. A ausência deles grita. Essa imagem de isolamento é a materialização do fracasso da primeira parte do discurso dele, do apelo emocional. A ironia gigantesca. É brutal. Ele começa o discurso tentando se vender como um de nós, e a imagem final é de um homem totalmente só, cercado apenas por funcionários. Essa cena, por si só,
desmonta a narrativa de pertencimento que ele tentou construir. É quase como se o linchamento que ele mencionou não fosse só virtual. Ali, naquele momento, ele sofreu um tipo de linchamento político silencioso pelo abandono. Perfeito. É isso. Talvez o verdadeiro linchamento não tenha vindo das redes sociais, mas do silêncio e da distância dos seus pares dentro daquela sala. É a imagem de um líder sitiado. Então, o que tudo isso significa, né? A votação já começou, o resultado sai às 10h30 da noite, a gente está exatamente nesse vácuo de tensão. E agora a gente tem que tentar pensar com a cabeça de quem está votando. Ali dentro não é um bloco monolítico, né? Não mesmo. Você tem o conselheiro que é aliado de primeira hora do Casares, que vai defendê-lo não importa o que aconteça. Você tem o opositor convicto, que já chegou com o voto decidido. E você tem o mais importante de todos, o fiel da balança, o conselheiro que está genuinamente indeciso. E cada um desses perfis ouviu os discursos de uma maneira diferente, imagino eu. Completamente. O aliado fiel se apegou na parte do linchamento, viu ali a confirmação de uma perseguição. O opositor convicto ignorou o apelo emocional e focou na fragilidade da defesa técnica. Exato. Agora, e o indeciso, o que pesa mais para ele? A emoção do discurso de Casares, o medo de cometer uma injustiça, ou a imagem de isolamento dele, que sugere que onde há fumaça há fogo? Ou ainda o argumento institucional da oposição de que o clube precisa virar essa página. O voto desse conselheiro está sendo decidido agora, pesando todos esses fatores. É uma decisão sobre qual narrativa pareceu mais convincente. Exatamente. O resultado que sair dali não será apenas um sim ou não para o impeachment. Será a resposta para qual narrativa prevaleceu. Foi a narrativa da vítima de uma conspiração ou foi a narrativa de uma instituição que precisa se proteger? O resultado é o placar final desse duelo de histórias. Bom, para a gente amarrar tudo o que a gente viu, temos um presidente acuado, com uma defesa dupla, emocional e técnica. Do outro lado, uma oposição que, mesmo sem o detalhe do discurso, mostrou organização e provavelmente focou num argumento institucional. E no meio disso tudo, uma imagem fortíssima de isolamento político do presidente no momento decisivo. A votação está rolando. E a pergunta fundamental que cada conselheiro está respondendo com seu voto é essa. O que está acontecendo aqui é um mecanismo legítimo de governança para apurar responsabilidades ou é, como o presidente alega, um golpe político para tirá-lo do poder? A resposta do Conselho de São Paulo para o Brasil inteiro virá em poucas horas na forma do resultado dessa votação. E fica aqui uma reflexão final para a gente enquanto o resultado não sai. A nossa análise foi toda sobre o que aconteceu ali dentro, no Salão Nobre, no jogo de poder interno. Mas um clube de futebol não é uma bolha. De jeito nenhum. Enquanto cada conselheiro aperta o botão do seu voto, fica a pergunta: qual o peso do mundo lá fora nessa decisão? No final das contas, o que influencia mais? A lealdade pessoal construída em décadas, as alianças políticas de bastidor ou a pressão da torcida, o barulho das redes sociais? Aquele mesmo linchamento virtual que o próprio presidente usou como arma na sua defesa. Exato. Talvez a resposta para isso a gente nunca saiba de verdade. Gostou do vídeo? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, salvar e de me seguir. Até a próxima!